Bom dia, igreja. Feliz sábado. Eu que agradeço o privilégio de estar aqui mais uma vez. Numa igreja que nós temos tanto carinho, uma igreja de amigos, de irmãos, são nossos vizinhos. Eu não sei exatamente onde eu moro, se é na freguesia ou se é na Brasilândia. Eu achava que eu morava na freguesia, mas as correspondências que vêm para minha casa vêm com Brasilândia. Então eu fiquei na dúvida, né? Mas o que importa é que somos todos irmãos, somos todos do mesmo distrito e temos o mesmo propósito nesta vida, que é aguardar a volta de Jesus. É muito bom estar aqui com vocês. Tenham todos um feliz sábado. Queridos, nesta manhã nós vamos tratar de alguns assuntos que eu considero bastante pertinentes à nossa fé, à nossa crença, à nossa vida enquanto cristãos. Muitas vezes nós pensamos que ser cristão somente basta, não é? Mas existem muitas implicações que muitas vezes nós nem percebemos e vamos levando aí a nossa vida de cristão. Então, nós temos que conhecer algumas coisas, pensar em alguns temas que envolvem a nossa vida e pedir sempre a orientação de Deus para que nós possamos ser uma bênção nesta vida. O nosso objetivo, enquanto Jesus não volta, é ser bênçãos. Eu sempre digo isso para as pessoas. Quando Deus nos abençoa, e eu acredito que Ele faz isso com muita frequência, porque nós estamos vivos, isso já é um motivo de alegria e de reconhecer as bênçãos de Deus, nós temos que abençoar as outras pessoas que estão ao nosso redor. Esse deve ser o nosso propósito enquanto aguardamos a volta de Jesus. E com este objetivo eu coloquei aqui uma pergunta. Vocês estão enxergando bem? Não, né? Vamos ver se os próximos, porque só tem esse em vermelho, né? Fiz uma pergunta aqui para vocês. Qual lugar Deus ocupa em sua vida? É uma pergunta bastante ampla, eu considero bastante importante, mas ao longo do sermão você poderá responder. Eu aponto para cá, né? Eu não sou muito boa com essas coisas, mas eu vou tentar não me confundir. Aponta para o projetor, é isso. Isso foi. Queridos, então vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Romanos 13:11 e nós vamos então conversar um pouco sobre vários assuntos que nós consideramos bastante pertinente à nossa fé e à nossa vida cristã. Lá no livro de Romanos 13:11 nós temos a seguinte passagem. Vou aguardar mais alguns segundos para que todos encontrem. Já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Eu gosto muito, irmãos, desta passagem, porque na verdade, vocês podem pensar assim, mas eu não estou com sono, eu não estou dormindo. Nós estamos sim, muitas vezes estamos no sono do envolvimento com coisas que não edificam a nossa vida cristã, no sono do envolvimento com coisas que não são importantes para a nossa vida cristã. Muitas vezes, nós colocamos a nossa vida religiosa em segundo plano e vamos nos preocupando com outras questões. Vamos dando para a nossa vida espaços de coisas que são importantes, mas não são tão importantes quanto a nossa salvação. Por isso que às vezes nós vivemos numa condição de sono. E eu quero trabalhar aqui com vocês com 4 atributos do nosso Deus, o nosso Deus eterno. O nosso Deus, Ele é universal. Ele é o Criador do planeta, Ele é o Criador do universo, Ele está em todos os lugares. O nosso Deus, aquele em quem nós acreditamos, além dele ser o nosso Criador, o nosso mantenedor, Ele conhece todas as coisas. Por que é importante, irmãos, nós sabermos isso? Porque nós ficamos preocupados muitas vezes com as coisas deste mundo. Pois nosso Deus, Ele nunca é pego de surpresa. Ele sabe todas as coisas que vão acontecer e que já aconteceram. Nós precisamos depositar a nossa confiança no nosso Deus, porque Ele é universal, porque Ele sabe todas as coisas. Ele é ativo. O nosso Deus não é aquele Deus como os deuses da antiguidade que ficavam esperando os seus súditos irem atrás dele. O nosso Deus é um Deus que vai atrás dos seus filhos. É um Deus que toma providência
providência para que seus filhos sejam salvos, para que aqui nesta vida os seus filhos sejam felizes. O nosso Deus, Ele nos ama e Ele está sempre fazendo de tudo para que nós sejamos felizes e abençoados nesta vida, embora esta vida seja passageira. Deus, Ele é estável. O que é um ser estável? Ele não muda. O que Deus disse no passado ainda é válido para os dias de hoje. Muitas pessoas, elas têm colocado Deus da maneira como elas acham que o mundo deve ser. Na verdade, Deus não muda. E nós precisamos lembrar dessa característica do nosso Deus. Porque o que Ele disse continua valendo, sim. Muitas pessoas querem viver uma religião de acordo com a sua vontade e não de acordo com aquilo que Deus ensina. Isso é muito perigoso, irmãos. Nós temos sempre que pedir orientação para Deus. Senhor, é isso que eu devo fazer? É esta a sua vontade? Muitas pessoas trazem para dentro do sistema religioso coisas que ofendem a Deus. Por isso, irmãos, nós temos sempre que lembrar, Deus, Ele é estável, Ele não muda. O que Ele disse vai continuar valendo eternamente. Os princípios do Senhor Jesus, eles são válidos para sempre. Outra característica, Ele ama a todos, indistintamente, não somente aqueles que merecem. É uma outra característica que muitas vezes o cristão, ele não entende. Deus é um Deus de amor e no coração de Deus não cabe, não tem espaço para o ódio, não tem espaço para o comportamento hostil e nós muitas vezes temos esse tipo de comportamento. Portanto, irmãos, é importante que nós revejamos o nosso comportamento muitas vezes. Coloquei aqui algumas coisas que nós vivemos na atualidade que dá muito problema, inclusive na igreja. Nós temos problemas com racismo, nós temos problemas com xenofobia. Vocês sabem o que é xenofobia? É quando uma pessoa tem aversão, ódio, nojo de alguém que vem de outro país. Ai, aquele venezuelano, aquele boliviano. Pois, meus irmãos, se você tem essa prática, abandone imediatamente, porque Deus não gosta disso, não é? Deus, Ele não gosta de pessoas que têm um comportamento etnocêntrico. Eu tenho a verdade. Eu moro num lugar melhor, eu pertenço a um povo melhor e por isso eu vou hostilizar o outro. Deus não concorda com essas coisas, não é? Existem pessoas que praticam intolerância religiosa e ou política, e vocês sabem que eu não estou falando demais. Saímos recentemente de uma eleição, tivemos aí muitos problemas, muitas brigas, muitas discussões. Não foi uma, nem duas, nem três, nem 10. Muitas vezes eu vi irmãos se referindo ao outro que pensa diferente dele como sendo um idiota. Não é? Eu fico pensando, Jesus amado, o que esse irmão está aprendendo na igreja? Nós temos que aprender a conviver com aquele que é diferente. É da competência de Deus julgar as pessoas e não da minha. Não é? Nós vivemos num país que, graças a Deus, nós temos liberdade de expressão religiosa, política, ideológica. E nós temos que aprender a respeitar o posicionamento do outro e entregar o julgamento para Deus. Não é? Deus vai decidir, Deus vai julgar, porque Deus é justo, a vida de cada um de nós, o posicionamento de cada um de nós. Queridos, nós não sabemos o que vai no coração do outro. Nós não sabemos o porquê que o outro pensa assim ou assado, não é? Eu sempre digo para algumas pessoas que o cidadão que é racista, por exemplo, ele não pode morar no céu. Porque vocês sabem que o racismo, ele é um desdobramento do pensamento evolucionista. Vocês sabiam disso? O evolucionismo, ele propõe que as pessoas são diferentes na cor da pele, porque um é inferior ao outro. Mas aí, quando a gente estuda sobre a criação de Deus, a gente entende que a diferença da cor de pele que nós temos um em relação ao outro é por uma questão de adaptação climática. As pessoas de pele mais escuras, elas se adaptam muito bem ao sol, né? Ao sol quente. Por isso que na África é quente. Lá na África faz 40 graus rapidinho. As pessoas de pele mais claras, elas são intolerantes ao sol, mas elas vivem muito bem nos lugares frios. Então, o Senhor, na sua infinita bondade, sabedoria e conhecimento da raça humana, Ele nos fez assim, com etnias diferentes, não é? Então, nós precisamos
precisamos ter esse tipo de conhecimento para não comprarmos algumas ideias que o mundo tem vendido e de maneira muito barata. Uma outra questão que nós temos enfrentado é a questão da homofobia, não é? Vocês sabem o que significa a palavra homofobia? Medo. Daquelas pessoas que aceitam um ensinamento que não é bíblico, mas que, como eu disse anteriormente, é da competência de Deus julgar as pessoas, não é? E existem pessoas que dizem que uma pessoa que é homossexual deve ser morta, deve ser assassinada. Irmãos, isso é pecado. Uma pessoa que tem esse pensamento, ela deve mudar, porque embora Deus ele não coabite, não conviva, não goste do pecado, ele ama o pecador. E todos os pecados que nós estamos vendo sendo praticados nessas situações, eles são pecados. E a pessoa que comete, ela carece da misericórdia de Deus. Nós devemos amar essas pessoas e não julgá-las. O julgamento, quando nós fazemos isso, nós nos colocamos no lugar que não é nosso, no lugar que é de Deus, porque só Ele julga com justiça. Olha o que está aqui, amor ao próximo. Não é possível que o coração em que Cristo habita seja destituído de amor, seja lá por quem for. Se amarmos a Deus porque Ele nos amou primeiro, amaremos a todos por quem Jesus morreu. Isso está escrito lá no livro Beneficência Social, na página 82 de Ellen White. Irmãos, aqui nesse texto está escrito que Jesus morreu somente por algumas pessoas. Por quantas pessoas Jesus morreu? Por todos. Todos são dignos de serem amados e respeitados. Todas as pessoas, e todos nós temos falhas, todos nós temos defeitos, não é? Se alguém fosse me amar pelas minhas qualidades, eu acho que eu não seria digna do amor de ninguém, porque eu tenho muitos defeitos, não é? Mas o livro Beneficência Social, ele nos diz que nós devemos amar, respeitar e conviver pacificamente com todos por quem Jesus morreu. Existe um único ser neste mundo por quem Jesus não morreu? Não existe essa pessoa. Então nós temos que amar todas essas pessoas. Eu vou passar para vocês aqui um vídeo. É de uma história real. E eu vou explicar para vocês na sequência. Onde dá play aqui? Tá, eles vão dar lá atrás. Este filme, ele conta de uma situação que aconteceu num país da África do Sul, Ruanda, e lá as pessoas estavam vivendo uma questão política muito forte. E um irmão adventista, uma pessoa que é viva ainda, uma das pessoas por quem eu mais tenho admiração, ele tomou a decisão de ajudar a todos, todos indiscriminadamente. Não quer ir? Se você preferir, saia do arquivo, tem um outro dentro do meu pendrive, escrito trailer do filme Hotel Ruanda. Pode colocar ele então. Sabagina. I am the house manager of the most luxurious hotel in the capital of Rwanda. A place that my family and I happily called our home until the day everything changed. Daddy, there are soldiers on the street. They're killing everyone. It's a massacre. The United Nations are here now. We're here as peacekeepers, not as peacemakers. We've got trouble at the gate. This is a 4-star hotel, not a refugee camp. I have no means to protect these people. When a country descended into madness. They're killing Tutsi children to wipe out the next generation. No! And the world turned its back. How can they not intervene? Hundreds of thousands are dying. If people see this, they'll say, oh my God, that's horrible. And then go on eating their dinners. One man had to make a choice. All the whites are leaving, even the UN soldiers. All the superpowers, everything you believe in, Paul. Then they're gonna stop the slaughter. We have been abandoned.
There will be no rescue. We can only save ourselves. Get down, get down! United Artists presents the true story of a man who fought impossible odds I cannot leave these people to die. to save everyone he could. They say you led the massacres. You will tell them the truth. I will tell them nothing unless you help me. And created a place Go inside the hotel. where hope survived. You are a good man, Paul. We need to help one another. That is the only thing that is keeping us alive. Hotel Rwanda. Pode tirar. Irmãos, essa é uma história verídica. No ano de 1994, Ruanda estava em guerra civil. E toda a guerra civil, ela começa exatamente na condição em que o Brasil está atualmente. Um brigando com o outro, um falando mal da posição política do outro, um xingando o outro. É assim que começa todas as guerras. Procura nos livros de história que vocês verão. O Paul, ele é adventista. E lá em Ruanda, eles tinham a seguinte divisão no país. É um país da África, portanto, todas as pessoas são negras, e eles tinham dois grupos, os Hutus e os Tutsis. Eu não sei qual critério que eles usavam para se separarem assim. E esses dois grupos começaram a brigar. Começaram a brigar por questões políticas. Isso virou uma guerra generalizada. E quando a guerra estourou, a ONU não ofereceu ajuda ao país. Como vocês viram aqui no trailer, os turistas, que ele é um país que tem muitas praias, é um país mais ou menos parecido com o Brasil, os turistas foram todos embora. E o Paul, quando ele se viu no meio daquela situação, ele era o gerente do maior hotel do país. O que ele fez? Ele começou a salvar pessoas. Ao invés de decidir quem que ele ia salvar, todo mundo que aparecia na frente dele, ele foi enfiando no hotel. Crianças, idosos, homens, mulheres, negros todos eram, então não era essa questão que ele decidia. Adventistas, católicos, ateus, não importa. E ele salvou muitas pessoas de morrerem numa guerra. Será que nós teríamos coragem de fazer isso? Vocês sabem que o Paul ele saiu do país, ele mora nos Estados Unidos hoje. Por quê? Porque a igreja dele não entendeu o que ele fez. E falava para ele, você só deveria ter salvado Hutus. Vocês entendem como nós muitas vezes nos envolvemos com as questões do mundo e fazemos uma série de coisas que não condizem com a verdade? Era um homem que entendeu que Deus, ele deu seu filho para morrer por todas as pessoas, e ele salvou todos aqueles a quem ele pôde. O hotel estava vazio, era um hotel muito grande, então ele escondia pessoas ali para que elas não morressem em meio àquele conflito político que estava acontecendo no país. Pode passar não, eu que passo aqui, né? Verdadeira religião. Olha o que diz aqui, ainda no livro Beneficência Social. É o exercício da piedade, da simpatia e amor no lar, na igreja e onde, irmãos? No mundo. E no mundo nós encontramos somente pessoas com os mesmos pensamentos que nós temos? Não. Nós encontramos pessoas com uma diversidade enorme de pensamento, de religião, de visão de mundo, enfim. Visitar os órfãos e as viúvas, guardar-se da corrupção do mundo, aceitar e tratar bem a quem, irmãos? O estrangeiro. Queridos, nós somos estrangeiros neste mundo também. Devemos lembrar sempre dessa questão. Quando alguém me pergunta sobre questões políticas, professora, você é petista, você é isso, eu sou adventista. E quando algum irmão da igreja pergunta, eu falo assim, o nosso reino não é deste mundo. Por quê? Porque ainda que eu esteja envolvida com as questões deste mundo, eu não posso permitir que elas tomem uma amplitude maior do que deve. O meu reino não é deste mundo. Eu não vou viver aqui para sempre. O Senhor Jesus preparou um lugar para que eu possa viver em paz. Então eu tenho que ter isso no meu coração sempre, não é? Mateus 5,19. Abram a Bíblia de vocês. Olha que importante que está escrito aqui, que nós muitas vezes nos esquecemos. Um verso simples, curto, objetivo e que muitas vezes nós não colocamos em prática. Bem-aventurados quem, irmãos?
Quem são os pacificadores? Ou melhor, o que faz um pacificador? O que faz? Ele evita conflitos, ele evita brigas, ele evita guerras, ele traz paz. É isso que faz um pacificador. Pois serão chamados filhos de Deus. É este o nosso papel, enquanto cristãos, enquanto adventistas do sétimo dia. Não há problema nenhum em dizer para as pessoas que você é adventista, não é? Não há problema nenhum. O problema é quando você fala uma coisa e vive de maneira divergente daquilo que você está pregando. E que as pessoas começam a ter aí uma impressão tão ruim, né, do nosso povo, do nosso grupo, porque nós nos comportamos mal. Olha aqui o que está escrito: como seguidores de Cristo, devemos viver pacificamente com outras pessoas, inclusive aquelas que não compartilham de nossos valores ou não aceitam os ensinamentos sobre os quais se baseiam. Queridos, comumente nós encontramos pessoas que pensam diferente da gente. Pensam muito diferente. Por isso eu devo ser inimiga desta pessoa? É óbvio que não. E é claro também que devemos cuidar para não ofender a Deus, nos envolvendo com coisas que não lhe agrada, que ele não gosta. Uma exigência de Deus, adoração, não é? Muitas vezes, queridos, nós caímos aí nos extremos. Ou nós somos radicais demais, mandando todo mundo para o inferno, ou então nós somos radicais num outro sentido, nos envolvendo demais com aquilo que Deus também não quer. E eu coloquei aqui para vocês uma palavra, simulacro. O que significa esta palavra? É uma representação, uma imitação feita sobre algo ou alguém. Falsificação, ficção, imitação barata. Criar algo que possa parecer real. Querido, Satanás, ele é especialista em fazer simulacros. Tudo que Deus inventa, ele vai lá e faz algo bem parecido, que é para confundir aquelas pessoas que não estão embasadas na palavra de Deus. E aí nós vamos começando a praticar algumas coisas que são ofensivas. Olha o que diz lá em Deuteronômio 30:20. Amem o Senhor nosso Deus, obedeçam ao que Ele manda e fiquem ligados com Ele, não é? E para fazermos isso, nós só temos um caminho, que é conhecendo a palavra de Deus. Hoje está na moda ser vegano. Está na moda ser vegano. E muitas vezes nós não observamos a parte filosófica dos conhecimentos que são trazidos para nós, não é? E vamos praticando aquilo. Eu já conheço um monte de adventista que se disse vegano, não é? Queridos, o vegetarianismo é uma orientação de saúde que Deus nos deu. Contudo, o veganismo, ele parte do pressuposto que o animal não deve ser comido, não deve servir como alimento, porque ele foi uma pessoa em outra geração, em outra encarnação. Vocês entendem isso, irmãos? Queridos, nós somos vegetarianos, não é? Tem aqueles vegetarianos que não comem carne, tem aqueles vegetarianos que não comem nenhum tipo de alimento de origem animal. Não há problema nenhum com essa questão. Aliás, a ciência tem mostrado que a carne está cada vez mais imprópria para o consumo. Contudo, irmãos, nós somos vegetarianos, nós não somos veganos. Porque ao apropriar-se desse tipo de conhecimento, nós colocamos na nossa vida uma filosofia que é contrária àquilo que Deus nos ensina. Uma filosofia espírita. Não é? Então nós temos que cuidar com esta questão também. Ideologia de gênero, né? Márcia, você vai falar disso, irmãos? Nós vivemos num país livre e, por enquanto, nós temos liberdade para falarmos o que quisermos. E eu sempre tenho dito na igreja, para os desbravadores, para os meus filhos: Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Tudo que sair disso é um simulacro, é uma imitação barata. Não é? E esse, queridos, é o mal que acomete a maioria, que ameaça a maioria dos adolescentes hoje. Eles vão ficar com aquela dúvida que em algum momento, por alguém mal intencionado, por um incentivo de Satanás, vai colocar no coração dele, e alguém vai falar assim para ele: olha, você tem que experimentar. Você não sabe ainda, mas você tem que experimentar para você saber. Você vai decidir o que você quer ser, se menino ou se menina. Já escutaram esse tipo de fala dos adolescentes? Eu escuto quase todo dia. Não é? Contudo, para os meus filhos eu falei: Deus criou vocês homens. Não existe meio termo.
não é? Eu preciso viver em guerra com essas pessoas? Não, mas eu posso viver pacificamente com elas, rejeitando o tipo de vida que elas levam, não é? Porque esta é a vontade de Deus, porque este é o ensinamento de Deus. Explicação acerca da origem do mundo. Isso aqui é uma aula de história, de uma pessoa que eu conheço, inclusive, não é? A criação do mundo, aí está dando uma série de explicações ali. Olha este outro aqui. Oxum e seu mistério, Iemanjá e o poder da criação do mundo. Ologum e o segredo do fundo do oceano. Queridos, se nós formos fazer uma enquete, todo mundo vai falar sobre a criação do mundo, vai dar uma explicação. Mas, contudo, porém, Deus é o criador e mantenedor do universo. Ah, Márcia, você acredita nesse negócio ainda, esse negócio velho ultrapassado? Queridos, se nós estudarmos as coisas da natureza, os elementos da natureza, nós vamos ver que não tem como você pensar diferente disso. Todas as coisas, elas remetem ao poder criador de Deus. E nós devemos enfatizar este ensinamento dentro das nossas igrejas. Nós devemos enfatizar este ensinamento para os nossos meninos e meninas. Nós devemos colocar não só na mente dos nossos irmãos, das nossas famílias, mas na alma, no coração de cada um de nós, que Deus, Ele é o criador e mantenedor de todas as coisas, não é? Vocês sabem, eu sou professora, eu trabalho no Colégio Adventista de Tucuruvi e trabalho na rede pública estadual. E agora virou essa coisa, essa onda de escola sem partido. Eu falo para os irmãos, se não fosse a escola com partido, eu não poderia ensinar sobre criacionismo para os meus alunos da rede pública, e eu faço isso há anos. Numa escola com partido eu ficaria proibida. Eu falei, ao invés de vocês se preocuparem com o que o professor do seu filho está falando para ele, ensina ele a crer naquilo que a palavra de Deus diz, não é? E para alguns eu tenho dito, eu duvido algum professor doutrinar meu filho. Sabe por quê? Porque, eu cuido de toda a parte de humanas e o meu marido da parte de exatas. Nós falamos as coisas para eles. Irmãos, em 22 anos como professora, quando um aluno fala para mim uma frase que é célebre, o meu pai falou que é assim, não existe professor no planeta que mude a opinião dele. O problema é que os pais de hoje não estão ensinando seus filhos, estão fazendo, como Ellen G. White diz, terceirizando a educação dos seus filhos. E aí é óbvio, irmãos, que qualquer pessoa vai colocar dentro da cabecinha dele qualquer coisa. Senta com seu filho, canta com ele. Os meus filhos, quando eram pequenininhos, 1, 2, 3, até 6, 7 anos, era quase que todos os dias eles assistindo os vídeos que falavam sobre a criação de Deus. Por que quase? Porque tinha dia que levava no médico, tinha pediatra, aquela coisa toda, aí o dia já ficava muito enrolado e eu sempre trabalhei, então esse dia escapava. Mas os meus filhos cresceram escutando sobre a criação de Deus. Não permiti, como mãe, que eles ouvissem outra informação que não fosse esta. E embora eu seja adulta, tenha 44 anos, eu me lembro muito bem, irmãos, das coisas que se falava na minha casa sobre Deus quando eu tinha, pasmem vocês, 2 anos de idade. Márcia, por que você está falando isso? Porque quando meu avô morreu e era ele quem me ensinava, eu tinha 4. E eu me lembro dos cultos que se fazia na minha casa. A minha família é uma família de músicos. Nós aprendemos a cantar dentro da minha casa. A minha família aprendeu a cantar em vozes com os cultos em família, da minha família. Não é? Então, a base que se recebe dentro de casa, ela é muito forte. E não há conhecimento em pessoa inteligente nenhuma no mundo que neutralize aquilo que você ensina para os seus filhos. Jeremias 29, 12 e 13. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o que, irmãos? O grande problema da atualidade é que nós não temos tempo para as coisas de Deus. E nós, quando buscamos a Deus, buscamos superficialmente. E aí, irmãos, com essa coisa da força da tecnologia sobre a nossa vida, trazendo um monte de informações, não há vida espiritual que resista.
Nós vamos sim mergulhar no conhecimento que está separado de Deus, que está apartado de Deus. Por isso, queridos, a importância, a emergência de nós darmos valor às coisas espirituais. Provérbios 14:12. Há caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim são caminhos do quê, irmãos? De morte. Satanás, ele está preocupado em, aos pouquinhos, ir tirando coisas da nossa vida. Ah, não vai na igreja hoje não. Não lê lição da escola sabatina hoje não. Para que fazer culto? Só hoje, o que tem? Né? Assiste novela, só aquele capítulo. E aí o irmão pega justamente aquele que está tendo uma sessão espírita. Você já trouxe para dentro da sua casa uma série de elementos espirituais que não deveriam estar lá. Vocês entendem isso, irmãos? Então, paulatinamente, Satanás vai nos separando de Deus. Vai fazendo coisas na nossa vida que vão nos separando de Deus. E a somatória de cada coisinha, ela resulta numa vida espiritual degenerada. Por isso que é importante alguns conselhos. Vai para o Clube Desbravador, bem no dia que podia ir para o clube, na festinha e não sei aonde. Irmãos, isso é muito perigoso. Queridos, há muitos anos eu estou no Clube de Desbravadores. E eu lamento muito o tanto de jovens e adolescentes que eu vi sair da igreja, porque o pai e a mãe preferiam mandá-lo para outro lugar, para o convívio de outras pessoas. E adolescentes, irmãos, eles não têm a força necessária para dizer não para algumas coisas. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Podem acompanhar aqui comigo, irmãos. Olha, a Bíblia, dizem que ela é ultrapassada, mas isso daqui, essa passagem que está lá em Timóteo, ela parece que foi escrita hoje, de manhã. Sabe disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Qual é o conselho aqui no final, irmãos? Afasta-te desses também, não é? Este é o conselho, queridos, porque este é o retrato mais fiel que se fez da sociedade atual mundial, não é? Mas Deus, sabendo disso, Ele diz, afasta-te destas pessoas. Queridos, a nossa vida deve ser uma vida de aproximação com o nosso Deus, sempre, em todas as questões. Nós podemos concluir aqui, temos que viver no mundo, mas não ser do mundo. Temos de viver no mundo porque, como ensinou Jesus numa parábola, o seu reino é semelhante ao fermento, cuja função é levedar toda a massa com sua influência e não o contrário. Seus seguidores não podem fazer isso se as únicas pessoas com quem se relacionam compartilham de suas crenças e de seus costumes. Então, queridos, nós temos que nos aproximar de pessoas que pensam diferentes de nós. Contudo, nós temos que viver com essas pessoas sendo uma influência e não sofrendo uma influência, não é? O Salvador também ensinou que, se o amarmos, guardaremos os seus mandamentos. E aí eu pergunto para os irmãos, o resumo do mandamento é: ame o teu próximo como... e o Senhor sobre todas as coisas, não é assim? Queridos, este é o conselho de Deus para nós. Eu sempre digo para as pessoas que nós vivemos numa sociedade cheia de conflitos porque nós nos distanciamos de Deus. Se nós tão simplesmente nos aproximarmos do nosso Criador, nós viveremos nesta terra cheia de problemas, cheias de tristezas, felizes e com a certeza da salvação através do nosso Senhor Jesus Cristo. E para terminar, irmãos, nossa maior esperança. Queridos, não permitam que outra coisa tome conta do seu coração. Satanás, ele tem um desejo enorme, incalculável de tirar a maior esperança que Deus nos deu, que é a volta de Jesus. Que naquele dia todos possamos estar em pé e certos da nossa salvação e da nossa vida eterna. Amém.